Está gravando? Tem que gravar. Já está gravando, já está gravando. Vamos, então, começar. Professor Thalema, a bola está aí. A hora que quiser, pode mandar brasa. Muito bem, meus queridos. Essa pequena que eu vou ministrar para vocês é num kibbutz perto de Gaza. E é uma continuação daquele anterior, que eu dei aquela palestra sobre judeus, e Jesus também era judeu. Nesse último livro, que eu estou fazendo a reedição, atualizando, e vou lançar na internet como e-book, eu tenho o capítulo número 13, esse que vocês estão vendo, só que eu não tive a oportunidade ainda de fazer o PowerPoint. Então, eu vou ler tranquilamente essa primeira parte desse capítulo para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar de olhos fechados, imaginando as cenas, eu acho que ficaria muito legal. Ou se vocês quiserem ler junto comigo, vocês também estão convidados, cada um da sua maneira. Toda essa pesquisa que eu faço sobre Jesus, o mestre do amor, que em hebraico chama Yeshu, né? É tudo baseado, basicamente, nesse autor aqui chamado Geza Vermes, que é considerado a maior autoridade da vida de Jesus e foi quem traduziu os manuscritos do Mar Morto na atualidade. Então, aqui vocês têm o autêntico Evangelho de Jesus, aqui vocês têm Jesus e o mundo do judaísmo, e aqui vocês têm a paixão de Geza Vermes. Além disso, como eu tenho feito, tenho seguido mais ou menos a orientação desse grande mestre, ao mesmo tempo tenho lido tudo o que diz respeito a Jesus histórico, que é uma coisa e Jesus Cristo é outra coisa. Então, esse capítulo 3, ele se compõe de duas vertentes. Uma é a questão acadêmica, a questão científica, tudo que já se sabe sobre a vida do Jesus de Nazaré. Vou falar de Jesus de Nazaré. Respeito todas as versões, todos os credos, todas as crenças de cada pessoa. E a outra vertente que eu abordei é uma ficção. Eu fiz uma ficção também. Foi a primeira ficção que eu fiz. Eu escrevi 5 livros. Esse foi uma tentativa de fazer ficção. Tá bom? Então, vamos começar. Ele nasceu por volta do ano 4 a.C., de acordo com as pesquisas científicas e com a maior autoridade sobre a vida de Jesus, o Dr. Geza Vermes, que é doutor da Universidade de Oxford. Veja na Wikipedia. Ele nasceu em Belém e viveu em Nazaré, nas colinas da Galileia. Esta região passou a ser de maioria judaica a partir da revolta dos Macabeus, expulsando a dominação seleucida de origem sírio-grega um século e meio antes de Jesus. Seu nome próprio era Josué, seu apelido Yeshu, Jesus. Seu nome significa em hebraico Salvador ou Deus salvará. Era um nome muito comum na época do Segundo Templo. Josué, Jesus, tinha sido o sucessor de Moisés, e era um nome muito comum naquela época. A sua vida ainda está envolta em grandes mistérios. Sabe-se que, na sua tenra infância, junto com sua família, segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, passou um tempo no Egito. Sua família era composta de 4 irmãos: Tiago, Judas, José, Simão e várias irmãs. Seu itinerário para ir para o Egito passou por Elarish, Cairo, Alexandria e depois pelo Nilo, rio acima. Seu pai, José, se interessava pelas pirâmides e pelas construções de Alexandria, a famosa biblioteca, o museu e o grande farol. Ali foram acolhidas pela comunidade judaica e pelo rabi daquela congregação. 1/3 da população de Alexandria era judaica. Alexandria
E o Egito era um grande centro de judaísmo naquela época. Aí o Rabi perguntou, por que vocês vieram ao Egito? E José respondeu, porque existe uma profecia que diz que o Messias, rei dos judeus, estava para nascer em Belém. E o rei Herodes fez um decreto e instituiu um censo em que todas as crianças até 2 anos deveriam ser mortas. E como a população em geral está se revoltando contra essa medida impopular, nós resolvemos proteger a nossa família, fugir dos censores e emigrar para o Egito. Com medo da situação política, respondeu José. O Rabi, que já sabia da megalomania de Herodes, do rei Herodes, os acolheu e os convidou para fazer a refeição do Shabat, do sábado, em sua casa, como era de costume. Impressionou-se com a ternura como aqueles pais cuidavam de seus filhos, e também com o menino Yeshua, Jesus, que sabia recitar todas as bênçãos do Shabat. Mas os fariseus e os rabinos, como esse rabino que eu estou mencionando, não era a maioria, nem os mais poderosos, em Alexandria. Filho de Alexandria era o filósofo judeu mais importante da época. A classe dominante judaica em Alexandria tinha boas relações com a elite romana. Era uma estratégia de sobrevivência. Se não podes derrotar o teu inimigo, alia-te a eles. O homem que consegue fazer de um inimigo um amigo, sem perder seus valores, é um verdadeiro herói. Os judeus habitavam no Egito como cidadãos livres, desde que tinham sido dispersos pelos babilônios, com a destruição do primeiro templo no século 6 a.C. E aí que começou a diáspora. Diáspora é o termo grego que significa dispersão, a dispersão do povo. Com a dominação grega, o centro da cultura judaica passou a ser definitivamente o Ocidente. A diáspora muda de polo. Agora, o centro do judaísmo passa a ser a Grécia, o Egito, Roma e Bizâncio, consecutivamente. Os judeus sofrerão a influência dessas culturas e, posteriormente, a influenciarão através do judaísmo e do cristianismo, conformando a cultura europeia ocidental. E até hoje existe no Egito a Igreja Cristã Ortodoxa Copta, com mais de 40 milhões de fiéis, 75% na Etiópia, cuja origem está conectada com essa tradição, fundada por Marcos, o autor do evangelho mais antigo e fidedigno. Assim, a chegada de Yeshua, Jesus, Maria e José e sua família não foi um episódio isolado, mas eles não ficaram muito tempo, talvez uns 3 anos. José e Maria deviam sentir saudades de Nazaré, pois depois da morte de Herodes, que aconteceu no ano 4, depois disso, logo voltariam para lá. Eles falavam hebraico e aramaico judaico. Existe até hoje uma discussão que língua que falava Jesus. E hoje em dia já ficou claro que Jesus era bilíngue. Ele falava hebraico e o aramaico judaico, um dialeto do aramaico com influência babilônica e assíria, predominante na época. Eram bilíngues, como todo menino judeu. Jesus foi alfabetizado e educado em hebraico para ler e estudar a Torá, o Pentateuco, a verdade revelada pelos nossos sábios e profetas. Foi um aluno interessado e aplicado, segundo descrito no Evangelho de Lucas. Seu professor, seu Moré, tinha uma profunda confiança em seu potencial espiritual, pessoal e espiritual. Aos 12 anos, esteve com toda a sua família pela primeira vez em Jerusalém. Era uma tradição judaica a visita ao templo nas grandes festas e a oferta de um sacrifício ritual. A sociedade era dominada pela classe sacerdotal, os saduceus, partido conservador, aristocrata e autoritário da época. Eram sacerdotes. O Evangelho de Lucas 2:22 a 52 descreve esse evento. No meio da multidão de peregrinos, Jesus perdeu-se dos familiares. Foi buscar no templo o apoio que precisava, pois estava desorientado.
E esse era o único lugar que conhecia. Chegou na hora das orações e se juntou a eles. Conhecia o serviço religioso inteiro e logo foi notado pelos participantes, pela sua kavaná, pela sua concentração. Quando terminou o serviço, perguntaram: quem é você, pequeno tzadik, justo? Eu sou Jesus de Nazaré e me perdi dos meus pais, disse Yeshua. Eles resolveram ajudá-lo e chamaram os guardas do templo para que procurassem os familiares de Jesus. Enquanto isso, trataram de acalmar aquele jovem e lhe perguntaram: como sabe tão bem as escrituras sagradas? Desde pequeno, gosto de ler a Torá, pois ela conta a história do meu povo, respondeu Jesus. E de que parte tu mais gostas? Perguntaram. O meu herói predileto é o rei Davi, que sabia lutar contra Golias quando necessário, mas que também sabia usar a harpa para acalmar o rei Saul. E assim ficaram conversando e aprendendo com aquele jovem, e descobriram que seria um futuro rabi, um futuro mestre. Ficaram tão entretidos que não perceberam o passar das horas. Sua mãe, Maria, só foi contatada no outro dia e estava em pânico. Quando a encontrou, ela ficou muito emocionada. Os sacerdotes lhe disseram que joia rara era aquele jovem, e como tinha estado tranquilo, ensinando e interpretando as histórias mais lindas da Torá, do Pentateuco. Em seu bar mitzvah, a iniciação da vida adulta aos 13 anos, leu o trecho da Torá em que Isaías preconiza transformar as espadas em arados. Aprendeu sua profissão de carpinteiro e pedreiro com seu pai. Desde cedo entendeu que o Criador, Akadosh Baruch Hu, abençoado seja, nos fez a sua imagem e semelhança, e que ele, Yeshua, era também um Criador. Construía peças de todos os tipos, como seu pai, tanto as utilitárias como outras mais artísticas. Sua arte e ofício reforçaram sua autoestima e contribuíram para o seu sustento. Mas não gostava dos romanos, que vinham anualmente recolher altos impostos. Entre os colaboradores dos romanos estavam o alto clero e os nobres judeus, como o rei Herodes, edomita, atual Transjordânia, nascido lá, convertido ao judaísmo, que vivia no luxo, enquanto a maior parte da nação judaica passava dificuldade. Quando o rei Herodes tomou o poder, ele mudou o Sanedrim, a Suprema Corte Legislativa, o Grande Conselho, entre os judeus, e colocou ali seus colaboradores corruptos, que deveriam julgar as matérias e assuntos religiosos. Na Galileia já haviam ocorrido outras rebeliões. Jesus admirava principalmente os comandantes que organizavam guerrilhas e lutavam contra a dominação romana, assim como fizeram os irmãos Macabeus, no século antes, contra os gregos. Mas estava decidida a ser um nazir, uma seta, que renuncia aos valores mundanos em função de objetivos espirituais. Gostava do isolamento, assim como uma forma de rezar, pois só assim conseguia se concentrar. Além disso, queria ajudar as pessoas de seu povo, curando-as e libertando-as. Alguns diziam que era solteiro e que foi batizado por João Batista, seu mestre, pelo qual tinha profunda admiração. Este fato o aproximou dos essênios. Essa seita judaica vivia no deserto de Judá, ao lado de Jerusalém, uma paisagem realmente lunar, que vai de Jerusalém, 900 metros acima do nível do mar, até o Mar Morto, 300 metros abaixo, que é o lugar mais baixo do mundo, né? Numa descida abrupta de 100 quilômetros. Lá embaixo, em Qumran, ficava a sua comunidade de ascetas. Era dirigido originalmente por um sacerdote, chamado Mestre da Justiça, e viviam como uma comunidade igualitária. Não eram permitidas mulheres. Nazir é um tipo de asceta muito comum nessa época. Alguns afirmam que Jesus era um tipo de Nazir. De qualquer forma, os essênios
era uma comunidade de ascetas. O caminho que Jesus fez para Jerusalém foi de Nazaré a Capernaum, Meguido, Beit Shan, Shem, via as montanhas da Samária, onde vivia o povo de Israel. Primeiro dirigiu-se para o Rio Jordão, onde estava João Batista, seu primo, que já vivia na comunidade e que tinha a missão de batizar os novos membros, com a prática tradicional da mikveh, a imersão da purificação da água ao mesmo tempo em que os fazia renascer com o chamado a techuvá, o retorno aos caminhos de Deus, isto é, a conduta correta e ética. Se pregava, então, o arrependimento, porque o reino de Deus era iminente. E o reino de Deus, como vocês podem imaginar, não combina com o Império Romano. João Batista ficou muito feliz com a adesão de Jesus, pois sabia de sua vocação. João vivia como Nazir, uma seta. Alimentava-se frugalmente, vestia uma túnica de algodão e morava numas cavernas da região. Ele era cada vez mais procurado por outros judeus, na sua maioria pobres, mas que viviam de acordo com as recomendações do Pentateuco, da Torá, como sacerdotes de uma nação sagrada, desejosos de uma vida judaica autêntica, longe da hipocrisia dominante. Jesus se vestia como um deles. São franjas que se usa por baixo da camisa e cabelo comprido de nazir, de asceta. Assim como Sansão. Trazia os tefilimos, filactérios envoltos em uma proteção de couro. Os usava em isolamento e vestia sandálias de couro de cabra. Era um judeu perfeitamente autêntico na sua aparência e proclamava que não veio acrescentar um iud, que é a menor letra do alfabeto judaico, ao que já estava escrito na Torá. E sim, ele dizia que ele veio fazer que se cumprisse a Torá. Na essência, Jesus foi um típico profeta, assim como houveram outros e grandes profetas dentro do judaísmo. Mas, além disso, ele era um terapeuta e um professor, que pregava a via da não-violência para combater os romanos, como tantos outros. Eu diria até como Gandhi, hoje, na Índia, na época da libertação da Índia. Era um Ish Elohim, um homem de Deus, como tantos eram naquela época, como Elias e Eliseus, dois galileus e profetas famosos na época, famosos da Bíblia, e como Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas. Jesus era desse naipe. Para ele, o ser humano era uma alma que tem um corpo, e um corpo que tem uma alma, numa união corpo e alma. Provavelmente, ele viveu alguns anos entre os essênios. Segundo estes, o mundo está dividido em duas energias, a luz e a sombra. A luz salva e a sombra corrompe. Para tornar-se um ser de luz, é necessário purificar-se, libertar-se dos pecados, isto é, corrigir a sua conduta, baseando-se nos princípios da beneficência, que são as mitzvot, as boas ações da Torá. É uma ética, uma conduta ética. Nos 4 anos em que ele conviveu com os essênios, em Qumran, que fica na beira do Mar Morto, uma paisagem lunática, eu já estive lá tantas vezes, aprendeu a compartilhar a vida comunitária igualitária. Com eles também aprendeu os mistérios da Bíblia, da Torá. A vida dos essênios está perfeitamente documentada nos manuscritos do Mar Morto, a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Inclusive, quem fez a tradução dos manuscritos do Mar Morto foi esse autor aqui que eu falei para vocês, o Geza Vermes. Após esse período em Qumran, Jesus retirou-se para En-Gedi, um oásis localizado mais ao sul. En-Gedi quer dizer a fonte da juventude. Lá num pequeno sítio vivia um tzadik iluminado, um mestre, um ex-Cohen Agadol, sacerdote principal do Templo de Jerusalém, que curava pela imposição das mãos. Imposição das mãos. Os Kohanim são a elite entre os sacerdotes da tribo de Levi e transmitem seus ensinamentos ritualísticos de pai para filho, desde os tempos de Arão, o irmão de Moisés.
O nome desse mestre era Ovadia Tzadik. Tinha a pele queimada do sol, o cabelo cor de cobre e comprido, preso por um anel de tímina. Tímina fica localizado no Negev, que é as minas de cobre do rei Salomão daquela época. Da mesma cor, e nos olhos havia uma expressão especial que só os Hassidim, só os crentes iluminados têm. Aproximou-se dele lentamente e, para não assustá-lo, tirou as sandálias. Este foi o seu diálogo. Ovadia, eu sou Jesus de Nazaré. Por favor, ensinai-me os mistérios da cura. Ovadia levantou seus olhos da Torá e respondeu: qual é a tua intenção, a tua kavaná, Yeshua? Minha intenção é imitar Deus e fazer o bem para o meu povo sofrido, segundo está escrito na Sagrada Torá, em Levítico 19:18. E amarás a teu próximo como a ti mesmo, respondeu Jesus. Então, sabes o significado do nome secreto de Deus que ele revelou para Moisés no Monte Sinai, naquilo que se chama a Bíblia oral, perguntou o Tzadik. Sim, querido mestre, o nome de Deus é amor. Ovadia deu-se por satisfeito com as respostas de Yeshua. Ensinou-lhe a importância do estudo da Torá, da vida, da natureza e seus mistérios. Ensinou-lhe também a abrir seu coração para Deus, para que Deus possa entrar e iluminá-lo com a luz do sol. E também a limpar o seu corpo e mente com a água que flui de Engedi, a cascata que brota no deserto de Judá. A energizar as suas mãos com a argila colorida do Mar Morto e a dormir na relva, sobre as estrelas, sem medo, respirando ar puro, no meio dos arbustos e moitas, que excepcionalmente surgem em lugares esparsos daquele lugar ermo. Jesus também aprendeu a plantar tomates rústicos, a colher e armazenar tâmaras e sobreviver com pouco que havia no local. Foi num desses dias quentes que conheceu a sua alma gêmea, Miriam de Migdal, Maria Madalena, povoado à beira do lago da Galileia. Ela também viera aprender com o mestre Ovadia Tzadik. Estão escutando bem aí, Afonso? Sim, professor, está ótimo. Tá bom. Não era comum naquela época que as mulheres pudessem se tornar discípulas, estudar os caminhos de Deus. Ela não era nem santa nem prostituta, como se especulou depois. A verdade só começou a ser revelada em 1945, quando se descobriu em Nag Hammadi, ao sul do Egito, o apócrifo Evangelho segundo Maria Madalena, Miriam de Migdal, e também o gnóstico Evangelho de São Tomé, em que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Os gnósticos acreditam no autoconhecimento como caminho espiritual e não a fé. No início do cristianismo, havia dezenas de diferentes versões sobre a vida de Yeshua, como foi documentado no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Miriam foi a discípula, Maria Madalena foi a discípula favorita de Jesus, sua alma gêmea, seu amor. Era uma mulher trabalhadora, como a maioria das mulheres o é. Foi educada para cozinhar, ajudar e cuidar dos irmãos e das lides domésticas. Seu talento espiritual era prático. Organizava a casa, limpava, cozinhava e ainda tinha tempo para ler a Torá. Além disso, era uma mulher atraente. Seus cabelos negros e longos nunca tinham sido cortados. Mas queria mesmo era dedicar a sua vida para os mais necessitados. Por isso foi aprender com Ovadia Tzadik, o mestre, ali em Engedi, né? Foi ali que conheceu Jesus. Yeshua organizava o pequeno mosteiro com parcos recursos, como se fosse um palácio, e aprendia as técnicas de cura pela imposição das mãos. Num desses dias, eles estavam caminhando por uma das trilhas que conduzem até a nascente de Engedi. Quando uma irresistível atração os dominou, desejo de união, um dos instintos mais profundos do ser humano. Buscaram esconderijo entre as sombras da vegetação, deitaram numa cama de palha seca no meio da tarde, amaram-se como Adão e Eva no paraíso. Foi a primeira vez para anos, uma explosão de erotismo. Macho e fêmea os criou,
e lhes ordenou: crescei e multiplicai-vos. Estava escrito no Gênesis, no 6º dia da criação. Depois que o corpo está purificado, vem a preparação mental, que consiste em repetir os trechos mais importantes da Torá, que são revelados secretamente. Jesus e Maria Madalena mantiveram escondido o seu relacionamento. O seu trecho predileto era do Gênesis, no pequeno lago que se forma com a cascata, sentados em cima das pedras, eles repetiram: a força curativa do meu amor se incrementou ainda mais com esta paixão, disse Yeshua. A força curativa do amor de Deus aumentou ainda mais com a nossa união, acrescentou Miriam. Eles se despediram e prometeram se reencontrar depois. E Jesus desistiu de tornar-se nazir, uma seta. Vingou a recomendação maior do judaísmo, a sacralidade do amor conjugal. O corpo é sagrado, assim como a sexualidade. A união do corpo e alma é o que mantém um casamento feliz. O corpo do prazer, que assegura a continuidade da vida, em conjunção com a alma pura da afetividade, do amor. Toda essa preparação nesse mosteiro, com o Vaida Tzadik em Gued, durou 3 anos. Passando os anos da iniciação, é necessário saber se aquilo tudo não era somente palavras ocas, como as de muitos outros que vieram para a seita, que tinham a teoria, mas não a prática. Quando tinha 26 anos, Jesus foi enviado para viver no local onde Moisés recebeu a revelação e entregou as tábuas da lei. Deveria deslocar-se até o Monte Sinai, ao sul do deserto, onde haveriam de inaugurar mais um mosteiro essênio. O seu trajeto foi por Beersheba até Eilat, com os nômades do Negev, e depois Dahab, Nueba, Monte Sinai e do Sinai. À medida que se aproximava do local mais sagrado de todos, seu coração exultava e sua pele transpirava de emoção. Foi lá que conheceu o mestre Kushi, que é o mestre da dança, e Ami, que é o mestre do silêncio, e Yasuf e Fátima, 2 crianças do povoado, que ficava à beira do Monte Sinai. Quando chegou, logo fez a sua primeira tenda, aproveitando seus conhecimentos de carpintaria para fazê-la, usou os ramos entrelaçados da palmeira e garantiu uma melhor proteção quanto o clima agreste. Logo foi notado e imitado pelos beduínos do local. Suas preferidas eram as crianças da aldeia, em especial Yasuf e Fátima, 2 irmãos gêmeos. Adorava brincar com elas, jogar de esconde-esconde e de pega-pega. Certa vez, resolveram subir as escarpadas montanhas do Monte Sinai, seguindo o caminho das cabras. Yasuf queria mostrar a Yeshua um lugar especial que tinha descoberto. Depois de 2 horas de caminhada, ele propôs que vendassem os olhos e que os conduziriam entre os arbustos com segurança. À medida que se aproximavam do lugar, Yeshua sentiu uma energia especial em seu corpo, que o deixava leve e feliz. Agora pode abrir seus olhos, disse Yasuf. Uma visão extraordinária de todo o deserto se lhe descortinou. Estão vendo lá no horizonte o Mar Vermelho? Perguntou Fátima. Era a primeira vez que Jesus via o Mar dos Juncos, que se abriu para Moisés e os filhos de Israel, fugindo do faraó. Jesus não conseguiu falar. Tal era seu assombro. Viu uma aura de luz em volta das crianças. Assentiu com a cabeça e conheceu a verdadeira face de Deus. 2 crianças, cuja felicidade resplandecia de seus olhos escuros e brilhantes, do sorriso espontâneo e largo e das faces rosadas e avelutadas. Aquele esplendor se espalhou pelo corpo e pela mente de Jesus. Naquele instante, ele entendeu que para entrar no paraíso é preciso se tornar criança novamente. Por isso, o encontro com Kushi, com o mestre
da dança foi muito importante. Cuxi era o mestre da dança. Nesse lugar, à beira do Monte Sinai. O que o mestre da dança, Cuxi, ensinava? Com sua música e seu ritmo contagiante, conseguiu estimular, inclusive, os mais depressivos. Isto para não falar das mulheres que não conseguiam engravidar com o ritmo sensual da dança do ventre. Em pouco tempo estavam grávidas. Cuxi ensinou-lhes o toque do derbaque, que é o tambor árabe da dança do ventre, e é o tambor mais primitivo que existe. E os cantos com vibrações estimulantes para curá-las. Ele, por sua vez, o ensinou, e a Ame também, as técnicas da imposição de mão. Ele encontrou com 2 mestres, então, o Cuxi, que era o mestre da dança, e o Ame, que era o mestre do silêncio. Esses 2 mestres eu abordo nos outros capítulos do livro. A arte da cura pelas mãos, Yeshu possuía desde criança. Talvez tenha nascido com ela. Era um dom inato. Sabia que o toque era necessário para muitas curas, pois o ser humano, como todo mamífero, necessita do contato, do amor. O toque terapêutico, chamado de imposição de mãos, é uma forma de transmitir essa necessidade humana através do coração puro para o benefício de outro ser. Mas para que isso acontecesse, era necessário confiar em Jesus. Começou também a praticá-la, a imposição de mãos, para curar as doenças da população beduína e das redondezas. Seu índice de cura era elevado, mas tinha casos em que não conseguia fazer nada, apesar de seus esforços. Eram pessoas muito tristes, que não reagiam ao poder da imposição de mãos. Elas precisavam de uma energia ainda mais estimulante. Naquele tempo, é importante lembrar, não havia profissão de médico. Jesus aprendeu com Ame, o mestre do silêncio, a silenciar sua mente. Muitas vezes, a mente é uma tagarela fofoqueira que todos carregam dentro de si, e aos poucos aprendeu a controlá-la e acalmá-la. Assim como Ame vigiava as cabras, o Ame é um mestre do silêncio, ele aprendeu a vigiar seus pensamentos. Quando esses eram desagradáveis ou negativos, ele tratava de entendê-los e principalmente controlá-los. Assim que completou e aprimorou suas técnicas terapêuticas, começou a aplicá-las nas pessoas que procuravam sua ajuda. O seu resultado foi magnífico. Todos se beneficiavam de uma forma geral. Todos se beneficiavam de uma forma geral. Uma energia paradisíaca começou a se espalhar pelo vilarejo. Aquele povo de beduínos, bedu em árabe, simples e hospitaleiro, estava entrando num estado coletivo de esplendor. Assim como aconteceu há 13 séculos com Moisés e o povo hebreu neste mesmo lugar. Mas não era a presença de um só líder, e sim de 3. Cuxi, o mestre da dança, Yeshu, o mestre do amor, e Ame, o mestre do silêncio. Com suas mágicas presenças, é que criava aquele campo de vibração positiva, uma comunidade cooperativa, igualitária e fraterna, como num kibutz atualmente. Afonso, quanto tempo falta, por gentileza? Está faltando pouco tempo. A gente vai continuar no terceiro módulo. Termina tranquilamente e depois a gente continua no terceiro. Falta 1 minuto e pouco. Tá, então, Afonso, eu acho que eu vou terminar por aqui e vou deixar essa segunda parte, porque nessa segunda parte eu narro que aí ele volta para Nazaré e o ciclo de sinais estava finalizado. Então, eu vou terminar aqui destacando assim, a importância da paz, do amor e da alegria, né? Porque o Cuxi e o Yeshu são arquétipos da paz, do amor e da alegria na criação da felicidade coletiva. Perfeito, perfeito. E assim eu deixo para uma próxima reunião, continuo, agora não é mais uma palestra, é uma série. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Gostinho de quero mais, hein? Ah, coisa boa, obrigado. Suspons para o próximo. Porque agora ele vai voltar para Israel, tudo isso foi o aprendizado dele, agora que ele vai voltar para Israel, e é onde vai se desenrolar a história real de Jesus que a gente conhece.
que foi no Lago Tiberíades, no lado da Galileia, né? Na cidade de Cafarnaum, depois ele foi para Jerusalém, depois teve a paixão, depois teve a ressurreição, mas aí é o próximo capítulo, tá? Beleza. E essa história que eu estou contando para vocês é baseado nos conhecimentos que a ciência hoje em dia chegou, no estudo da teologia. Hoje em dia se sabe a grande probabilidade de que os ditos de Jesus que eram verdadeiros, os que foram acrescentados, tá? Além disso, a ficção que eu criei também, né, para contar essa história. Já temos mais de um módulo aí, ou mais de um módulo, já temos alguns módulos engatilhados, então. Maravilha. Passa a palavra para